Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos conversar então sobre a 14ª peça escrita pelo Nelson Rodrigues. E se você não sabe do que eu estou falando, se você está chegando aqui no canal agora, seja muito bem-vindo, eu sou a Camila e aqui eu estou fazendo um projeto de leitura das peças do Nelson Rodrigues, todas em ordem cronológica. Já estamos na 14ª peça, então tem uma playlist recheada de vídeos com todas as outras peças do Nelson, onde a gente conversa sobre tudo, né? Sobre a peça como um todo, sobre como foi a recepção da peça no teatro, sobre as adaptações, enfim, a gente conversa sobre tudo. E aqui no canal também eu falo sobre literatura, sobre filmes, sobre séries, então eu te convido a conhecer o meu canal se você tá chegando agora. Aproveito também e te convido a se inscrever, deixar seu like, seu comentário, compartilhar esse vídeo com seus amigos, assim você me ajuda muito com a divulgação do canal. Bom, e antes de começar o vídeo, eu já adianto que nesses vídeos que eu faço sobre as peças do Nelson Rodrigues, contém spoilers. Aqui a gente conversa da peça como um todo, então se você não gosta de spoilers, não quer saber o que vai acontecer, eu te recomendo ler a peça primeiro para depois você assistir o vídeo. E hoje nós vamos conversar então sobre Otto Lara Resende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Essa é uma tragédia carioca em 3 atos e ela está aqui no 2º volume das peças completas do Nelson Rodrigues, da Nova Fronteira, que é por onde eu estou fazendo esse projeto. Essa foi uma peça escrita no ano de 1962 e ela se desenvolve toda em cima de uma frase. Antes de eu adentrar no enredo da peça, vamos entender um pouquinho sobre o título dela. Otto Lara Resende era um amigo do Nelson Rodrigues, era um jornalista, escritor, mineiro. Eu vou ler para vocês o que o próprio Nelson disse, né, a respeito de ter colocado o nome do amigo dele no título da peça. Todos me perguntam, por que Otto Lara Resende? Geralmente, só os mortos e ainda assim só os defuntos monumentais são títulos de peça. Júlio César, Ricardo III, Napoleão. E, no entanto, a minha nova tragédia carioca tem o nome do vivíssimo e contemporâneo Otto Lara Resende. Eu explico. Cada dramaturgo carrega o seu César, o seu Ricardo. O meu é justamente o mineiro de São João del Rei, Otto Lara Resende. Pode-se ainda perguntar, que feitos ou que livros ou mesmo que crimes teria cometido meu amigo capazes de justificar uma promoção assim desvairada? De fato, Otto ainda não nos deu nenhum Guerra e Paz. Publicou apenas 2 volumes e vem aí com um terceiro, O Retrato na Gaveta, que é uma pequena e irretocável obra-prima. Os despeitados poderão rosnar com ácida objetividade. É pouco. Realmente, 3 livros não são precisamente uma biblioteca, mas aí é que está. Autor sem livros ou de poucos livros, ele se tornou famoso. Sujeito não entra num boteco, numa farmácia, num salão, sem tropeçar no seu nome. Em casa, ele tem uma visitação de morto oficial. Há toda uma geração mineira atrelada à sua figura. Outro dia, eu esbarrei num bêbado imundo. Resmungava qualquer coisa. Era o nome de Otto que escorria do seu lábio como uma baba. No caso do meu amigo, a glória antecipou-se à obra, o mito antecipou-se ao homem. Um vago cumprimento seu é um impacto, como se ele estivesse inaugurando o bom dia. Outros dizem o nome Otto, de olhos vidrados como se balbuciassem Ave Maria. E qualquer dia desses, o Brasil há de acordar com um Tolstói à ilharga. Esse Tolstói ou Flaubert será Otto. Perguntam muito se meu amigo é personagem da peça. Não, o Otto é título e não personagem, mas toda a minha tragédia está fundada numa de suas frases mais felizes. Certa vez, num sarau de Granfinos, ele disse o seguinte: o mineiro só é solidário no câncer. Só. Nenhuma palavra a mais, nenhuma palavra a menos. O nosso personagem protagonista dessa peça é o Edgar. O Edgar, ele é um jovem de classe baixa e ele trabalha na mesma empresa há mais de 10 anos. O chefe dele, né, o dono dessa empresa, é o Dr. Werneck.
Os atos dessa peça são divididos em várias cenas. Então, no primeiro ato, por exemplo, a gente tem a divisão de 6 cenas. E na primeira cena a gente vai acompanhar então o Edgar. Ele tá bebendo num bar com o Peixoto. O Peixoto, ele também trabalha na empresa, ele é genro do Dr. Werneck, né? Ele é casado com uma das filhas do Dr. Werneck. Até que o Edgar vai falar então pro Peixoto que tem uma frase de um mineiro, de um escritor mineiro chamado Otto Lara Rezende, que sempre o deixa louco. Que é essa frase? O mineiro só é solidário no câncer. Essa frase, como eu disse, vai perdurar por toda a peça. Porque até como eles vão comentar, não é só o mineiro, né? É o ser humano como um todo. O homem em si, ele só é solidário no câncer, quando há uma morte iminente. Bom, o Peixoto, ele tem uma proposta para fazer pro Edgar. Ele conhece uma granfina e ele quer que o Edgar se case com essa granfina. No começo, o Edgar vai ficar com o pezinho atrás, né? Porque o que uma granfina vai querer com um cara como ele, que não tem onde cair morto? Só que o Peixoto explica para ele que essa granfina, ela tem uma questão. Ela acabou sofrendo uma violência na Floresta da Tijuca. Então, um dia ela estava andando de carro, o carro dela quebra perto da Floresta da Tijuca, quando 5 homens negros se aproximam dela e a violentam. Dessa forma, a família dessa granfina quer que ela se case para poder abafar o caso. O Edgar, ele fica ali meio cabreiro, né? Até porque tem uma outra moça da qual ele tem ali um certo apreço. Bom, e aí a gente vai para um outro núcleo da história, que é a Ritinha, né? A Ritinha e a família da Ritinha. A Ritinha, ela vive com suas irmãs, com as suas 3 irmãs, e a mãe dela, que é uma moça louca. Então, a Ritinha que sustenta todas as irmãs e a mãe. Ela é vizinha do Edgar, eles moram ali no mesmo condomínio. E a Ritinha trabalha como professora em uma escola de freiras. A Ritinha até chega a ficar brava com uma das irmãs dela, porque ela aceitou carona do Edgar e ela não confia no Edgar. Ela acha que o Edgar não é um cara muito legal. Depois dessa proposta que o Edgar recebe lá do Peixoto, ele acaba se encontrando com a Ritinha na saída ali do condomínio e oferece uma carona para ela. A Ritinha meio que fica, né, não querendo aceitar essa carona, mas ela acaba aceitando. Ela fica brava com o Edgar, inclusive, por ele ter oferecido a carona para a irmã dela. E ele acaba levando ela para perto da Floresta da Tijuca, que é onde aconteceu aquela violência com a granfina. Ele tenta beijar a Ritinha não quer, mas ela acaba cedendo. E aí, naquele momento que eles estão naquele agarramento, chega um leproso, um homem com lepra, e aí assusta os dois e eles acabam indo embora. Gente, só nesse começo já dá pra notar que essa é uma peça que ela é recheada de personagens secundários. Então tem muitos personagens. A gente tem o porteiro do condomínio que sempre aparece, a gente tem esse homem que vai aparecer, que tá espiando ali o Edgar com a Ritinha. Vários outros personagens que vão fazer uma participação pequenininha. Em uma outra cena, então, o Edgar vai ser levado pelo Peixoto para conversar com o Dr. Werneck. E aí que ele descobre que essa granfina, né, na qual o Peixoto ofereceu ali essa proposta de casamento, essa granfina é filha do Dr. Werneck, é a filha mais nova dele, a Maria Cecília. Então, ele tá falando da filha do chefe. E nessa primeira conversa que ele tem com o Dr. Werneck, ele é bastante humilhado pelo chefe, porque o chefe fala: olha, eu quero que você se case com a minha filha, mas eu quero que fique claro que você é inferior a nós. Você começou aqui na empresa como um contínuo. Daí a gente lembra, né, naquela peça dos 7 Gatinhos, essa expressão do contínuo, que é um cargo, né, onde a pessoa serve o cafezinho, né, faz alguns serviços ali de auxiliar de escritório. E nos 7 Gatinhos já tem essa questão do cargo de contínuo ser levado como uma inferioridade, como uma própria ofensa. E aqui no Bonitinha Mais Ordinária a gente tem isso de novo. Então ele vai falar: olha, você era um contínuo, você começou como contínuo e você vai ser sempre um ex-contínuo. Como se esse cargo fosse uma coisa indigna, né? Um cargo ordinário. Nesse momento, o Edgar, ele fica tão ofendido que ele pede demissão e ele xinga o chefe dele de filho da puta. E aí é realmente a primeira vez que o Nelson vai utilizar de um palavrão dentro ali do texto das suas peças. No segundo ato, a gente já tem uma cena em que o Peixoto vai até a casa do Edgar para fazer ele reconsiderar.
E aí ele leva quem? A Maria Cecília. E a Maria Cecília fala pra ele, conta esse caso que aconteceu, desses homens que acabaram violentando ela. E aí o Edgar fica meio comovido e acaba aceitando se casar com a moça. E quando ele vai em um segundo momento falar com o Dr. Werneck, o Dr. Werneck fala pra ele que vai fazer um teste para ver se ele realmente é um canalha, se ele presta ou não. Ele deu um cheque de 5 milhões de cruzeiros pro Edgar. E se o Edgar rasgar aquele cheque, quer dizer que ele presta, né? Que ele não é um canalha. Mas se ele for como todos os outros, né? Ele vai ficar com o cheque pra ele, vai se casar com a filha do Dr. Werneck e tá tudo certo. E essa parte é muito boa, né? Porque o Dr. Werneck fala pra ele que se ele quiser ficar em casa só recebendo o dinheiro do salário, tá tudo bem. E aí ele fala pro Dr. Werneck, mas eu não sou igual o Peixoto. E aí o Werneck fala pra ele, engano, no Brasil todo mundo é Peixoto. Ou seja, né, no Brasil ninguém tem caráter, né? Se todo mundo tivesse essa oportunidade, todo mundo ficava em casa recebendo o salário bem quietinho, sem precisar ir trabalhar. Apesar de ter topado o casamento, o Edgar ainda pensa na Ritinha e ele vai até o serviço da Ritinha, até o trabalho dela, e busca ela, porque ele diz que ele quer ter ali uma despedida. E ele leva ela para um passeio, né? Então ele vai levar ela para um encontro bem mórbido num cemitério. Ele entra ali numa cova meio rasa e chama a Ritinha pra entrar junto. Ela meio que fica relutante ali, no começo ela não quer, mas aí ela vai com ele pra dentro dessa cova rasa. E aí ela fala pra ele, não, eu te dou um beijo, eu te dou tudo que você quiser, mas você vai ter que pagar, igual os outros. E aí que ela conta pra ele que na verdade o cargo de professora é uma fachada. Ela na verdade faz prostituição ali, ela se vende para poder sustentar as irmãs e a mãe, porque ela quer dar um casamento digno para as irmãs dela. E todo momento eles ficam se lembrando dessa frase do Otto Lara Rezende, o mineiro só é solidário no câncer, ou seja, ninguém presta, gente, todo mundo tá ali querendo tirar o seu, querendo ganhar, não tem limites, né, para o que o homem pode fazer, porque o homem só é solidário no câncer. Aí a gente tem o último ato, o terceiro ato, que ele tem ali 15 cenas, então a gente tem um ato de revelações, se eu poderia dizer assim. O Edgar, ele tá naquela relutância, ele não sabe se ele fica com o cheque, se ele rasga o cheque, e o Peixoto fala para ele, não, você vai conhecer então agora quem é realmente a sua família, né? Porque todo mundo, toda a família, uma hora ou outra, começa a apodrecer. E aí ele leva o Edgar para uma festa onde o Dr. Werneck está ali promovendo algumas orgias, que o Edgar conheça quem realmente é o Dr. Werneck. Só que antes disso, a gente tem também a revelação do porquê que a Ritinha se tornou essa pessoa mundana, assim, né? Por que ela entrou nessa vida de prostituição? A questão é que a Ritinha, né, a mãe da Ritinha, antes dela enlouquecer, ela trabalhava nos Correios e ela foi acusada de cometer ali uma fraude, cometer um roubo, e claramente aquilo era falso, né? A acusação era falsa, mas o chefe da mãe dela acabou abusando da Ritinha, acabou se aproveitando dessa situação para poder ficar com ela e disse para ela, olha, se você ficar comigo, eu libero a sua mãe, eu tiro a acusação dela. E aí ela acaba se entregando para esse chefe da mãe, na esperança de salvar a mãe dela. O que acontece é que depois o chefe meio que passa a perna dela, não tira a acusação à mãe dela, então é acusada, é demitida, perde o emprego, fica louca. E a Ritinha daí já tinha se entregado pro cara e aí ela precisou entrar nessa vida de prostituição para conseguir sustentar as irmãs e tentar levar elas por um outro caminho. O Dr. Werneck então tá dando essa festa e ele pretende nessa festa trazer algumas meninas puras, virgens, menores de idade, para que alguns outros rapazes se aproveitem delas, né? E aí eles possam assistir a essa cena deplorável. Quem que são essas meninas que vão ser levadas nessa festa? As irmãs da Ritinha. Porque uma das irmãs da Ritinha, a Aurora, ela tem um namorado que ele é bem barra pesada, é um cara que não vale nada. E ele acaba insistindo para levar essas meninas para uma festa. Elas vão para essa festa escondidas da Ritinha, porque a Ritinha não ia permitir que elas fossem a essa festa. E aí quando elas chegam lá,
o Dr. Werneck coloca elas nessa situação onde elas vão ser brutalmente violentadas por esses rapazes. O Edgar, ele foi nessa festa e ele ficou bastante revoltado com toda essa situação que ele viu. E para piorar, ele vai descobrir então que aquela violência que a Maria Cecília sofreu foi na verdade uma bela de uma farsa. A questão é que o Peixoto, que é casado com a irmã da Maria Cecília, ele é apaixonado na Maria Cecília. E o sonho da Maria Cecília era ser violentada por muitos homens. Então, ele promove essa situação. Ele contrata esses homens vão atacar a Maria Cecília, mas é tudo uma farsa porque era o desejo dela. Ela queria que aquilo acontecesse. E quando o Edgar descobre isso, ele fica completamente louco. Ele desiste do casamento, ele vai embora. E nisso o Peixoto diz que não tem mais como lidar, né? Ele tá nessa relação de amor tóxico pela cunhada, e aí ele mata a cunhada e acaba se matando em seguida. Quando a Ritinha descobre que as irmãs dela foram para essa festa, ela vai atrás, só que quando ela chega já é tarde demais. E aí o Dr. Werneck é aquele personagem que representa tudo que o dinheiro pode comprar, né? Então, a todo momento ele tá falando, não, mas eu tenho dinheiro, e no caso, para ele, a violência que as meninas sofreram, né, não importa, porque ele paga o médico faz uma cirurgia de reconstrução ali de película e elas voltam a ser virgens. Então ele fala pra Ritinha, não, eu pago, elas vão voltar a ser virgens, vão poder casar e tá tudo certo, né? Afinal, o mineiro só é solidário no câncer. Edgar, o nosso herói trágico, acaba se encontrando com a Ritinha. E eles decidem que eles vão ficar juntos. Ele pede pra Ritinha deixar a vida dela de prostituição pra ficar com ele. E ele rasga o cheque, queima o cheque ali. E os dois finalizam a peça juntos. Essa talvez seja a primeira peça do Nelson Rodrigues que tenha um final que não seja tão trágico. Apesar de que um pouquinho antes, né, tem ali a morte da Maria Cecília e do Peixoto. Essa é uma peça que ela vai trazer temas como a violência contra a mulher, o racismo, a hipocrisia. E o Edgar, ele fica a todo momento tentando ali fugir desse mundo corrompido. E como eu disse, essa aparentemente é a única peça do Nelson que tem um final feliz. Apesar de que a gente tem ali a maldição do Peixoto, né? Que ele diz que toda a família, uma hora ou outra, vai começar a apodrecer. Se a gente vai pensar que todas as peças do Nelson Rodrigues têm ali um final trágico, será que o Nelson caçoa dos finais felizes? Bom, detalhes rodriguianos que a gente vai ter nessa peça, né? A gente tem o amor de duas mulheres pelo mesmo homem, a gente tem ali a questão do Peixoto, que é casado com uma irmã, mas apaixonado pela outra. A gente tem também a Ritinha. O Edgar, quando ele se aproxima da Ritinha, um pouco antes, ele tinha se aproximado da Aurora, oferecido carona para ela, né? Então ele também teve ali uma aproximação primeiro da irmã para depois ir pra Ritinha. A gente tem uma personagem louca que é a mãe das meninas. Temos ali também a opressão masculina, né, que é o chefe da mãe da Ritinha, que se aproveita daquele poder que ele tem pra poder abusar da menina. O Dr. Werneck é aquele personagem que representa o poder do dinheiro, então ele não tá nem aí pra violência psicológica que ele causou nas meninas, porque pra ele o dinheiro vai comprar a parte material, ele paga o médico reconstrói tudo aquilo, mas ele não pensa, né, que a parte psicológica nunca vai ser reconstruída. Nessa peça, o autor ele traz uma questão de que os desregramentos morais, eles estão bastante ligados a pessoas que têm ali uma classe financeira bem mais privilegiada. É a primeira vez que a gente tem realmente a classe granfina em destaque na história. E aqui a gente tem o herói expressionista, uma grande influência de Dostoiévski, né? Se a gente pensar na frase, o mineiro só é solidário no câncer, e se a gente pensar também em uma frase do Nelson Rodrigues, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. É uma coisa que o Werneck, em alguns momentos, ele se sente ali tentado, né? Na cabeça dele, bom, eu posso morrer a qualquer momento, então eu vou fazer o que me der vontade. Não tem limites para a violência que ele perpetua. A Cláudia Drucker, aqui no seu livro A Palavra Nova, né, o diálogo entre Nelson Rodrigues e Dostoiévski, ela diz o seguinte: em Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária, o desencanto de Nelson Rodrigues com a humanidade chega ao seu ápice e se resume com a frase que motiva a ação de ponta a ponta: o mineiro só é solidário no câncer.
Mas existe uma diferença entre a canalice humana constitutiva, transitórica e a canalice do homem do século XX. O homem do século XX se avilta de um modo todo próprio, transformando-se em massa. Né? No Brasil, todo mundo é Peixoto, então todo mundo é canalha. O personagem do Peixoto mesmo, ele é um personagem que ele representa ali a falta de moral cínica. A gente vai ter também o recurso do flashback sendo utilizado aqui novamente. Então, para relembrar essas cenas, tanto do abuso da Maria Cecília, a gente tem uma cena de flashback, como para relembrar essa cena do abuso da Ritinha, também temos o flashback. E aí a gente chega num dilema que é central aqui na peça. O amor ou o dinheiro? A todo momento o Edgar ele fica confuso naquela dúvida. Eu aceito o dinheiro, eu aceito me casar com uma moça rica ou eu escolho o amor? Eu rasgo o cheque ou eu não rasgo o cheque? E no final ele escolhe ali queimar o cheque e o final é feliz. Porque em todas as peças que o personagem acaba cedendo aos seus desejos, sendo levado por seus pecados, o final é trágico. Aqui no livro da Cláudia também ela diz o seguinte... O personagem rodriguiano, por excelência, é o canalha. Seja ele homem ou mulher. De fato, não há tragédia sem o canalha. O elemento trágico está nos momentos em que os personagens cedem à tentação, sem por isso se tornarem cínicos e libertinos. Eles são confrontados com a falta de solução para a condição humana. E aí, como o Edgar não cede a essa tentação, né, ele tem ali um final feliz. Aqui a gente tem também o livro da Carla Cristiane Souza de Almeida, O Pecado Contemporâneo na obra do Nelson Rodrigues, e ela faz uma análise de algumas peças, entre elas o Bonitinha Mais Ordinária. E ela diz o seguinte: um estupro encomendado. Este era o verdadeiro pano de fundo daquele casamento arranjado que Werneck queria para sua filha Maria Cecília. Será que é verdade aquele velho ditado, a ocasião faz o ladrão? Nelson Rodrigues, em sua tragédia carioca, espalha sobre a pele de todos na plateia uma belíssima reflexão sobre a natureza humana, lançando ao pensamento alheio a ideia de que o homem pode ou não mudar a sua realidade. Se não seguir a opinião alheia, se sustentar as suas causas e consequências e, quiçá, ter um pouco de raciocínio próprio. Quem era Edgar? Seria uma espécie muito distante de nós? Por onde será que poderíamos caminhar sem esbarrar nessa poça de sordidez? Ou qual a forma de mergulhar de vez naquilo que nos torna mais solidários? A peça subiu aos palcos pela primeira vez em novembro de 62 no Teatro Maison de France, no Rio de Janeiro, e tinha direção de Martim Gonçalves. A crítica foi bem dividida, assim. Teve quem viu alguns problemas e teve quem gostou. Agora, quanto Otto Lara Rezende, né? O que o Otto Lara Rezende achou de ter o seu nome no título da peça? Bom, gente, ele se recusou a ir assistir a peça. Eu vou ler para vocês um pedacinho do Anjo Pornográfico, né? A biografia do Nelson Rodrigues pelo Rui Castro. E ele fala mais ou menos o que o Otto achou de tudo isso. Com o Nelson, só tiro, bradava Otto Lara Rezende. Infelizmente, o homicídio está capitulado no Código Penal. Na marquise do Teatro Maison de France, na Avenida Presidente Antônio Carlos, piscava o título da nova peça de Nelson, Otto Lara Rezende, ou Bonitinha Mais Ordinária. Seu nome por extenso, como num cartão de visitas. Vinha em letras menores, mas para desespero do Otto, era visível do mesmo jeito. E acoplado àquela coisa de Bonitinha Mais Ordinária. O que iriam pensar? Que a Bonitinha Mais Ordinária era ele. Lá em Minas, ninguém vai entender. E o culpado de tudo, como sempre, era o Hélio Peregrino, resmungava Otto. Era o Hélio que estimulava essas brincadeiras sádicas do Nelson. Na verdade, ser o título da peça e de uma peça como aquela deixou o Otto Lara Rezende profundamente irritado. Tanto que ele não foi ver o espetáculo. E não era por falta de tempo, porque ela ficou 5 meses em cartaz. Longos como 5 séculos. Nelson mobilizou todos os amigos, não se conformava com que ele não visse. Não ir ao teatro era a única vingança ao alcance de Otto, porque de resto não podia fazer nada, nem reclamar. Descobrira há muito tempo que quando se tratava de qualquer coisa que Nelson escrevesse a respeito de alguém, se esse alguém não gostasse, devia ficar quieto.
Se reclamar é pior. Aí que ele encarna mesmo. Bom, gente, a peça rendeu 3 adaptações para o cinema. A gente teve uma primeira adaptação em 1963, que teve direção de Billy Davis e contava com a atuação de Odete Lara, e o Jesse Valadão tava incrível como Edgar. Uma coisa interessante nessa adaptação é que eles não se utilizam no nome Otto Lara Rezende. Eu não sei se é por uma questão de direito de imagem. Nessa adaptação, todas as vezes que eles vão pronunciar, né, a frase do Otto, eles dizem que essa frase pertenceu a um mineiro chamado Raskolnikov, que é, na verdade, um personagem de Dostoiévski. O livro Crime e Castigo, né? Eu já comentei com vocês, eu acho, mas o Nelson era grande admirador de Dostoiévski, ele tinha ali uma grande influência. Eu achei bem curiosa essa mudança, e aqui nessa adaptação também, o Dr. Werneck, ele tá muito caricato, bem aquele personagem cômico, forçado, sabe? Bem chanchada. A segunda adaptação foi no ano de 1981, tinha direção de Brás Chediak. Ele contava com atuações de Vera Fischer, José Wilker, Lucélia Santos, e essa é uma versão bem explícita ali nas cenas mais 18. Então ela puxou bastante essa questão do erotismo, as cenas são bem explícitas, a cena de violência contra as meninas, contra as irmãs da Ritinha, é extremamente pesada. E a última adaptação foi em 2013, ela foi gravada em 2008, mas só foi lançada mesmo em 2013, que é uma adaptação com direção do Moacir Góes. Tinha ali Leandra Leal no elenco, Letícia Colin. E, gente, eu amo a Letícia Colin, mas nessa adaptação, meu Deus, ela tá horrível. De verdade, essa adaptação é péssima. A trilha sonora é totalmente fora da casinha, não tem nada a ver com o filme. Eles puxaram ali para uma coisa bem melodramática e foge ali do humor ácido do texto do Nelson. Eu acho que não casou. Das 3 adaptações, eu acho que a que eu mais gostei foi a de 63, e até eu recomendo, se vocês quiserem assistir alguma, a de 63 é a melhor, na minha opinião. Bom, gente, hoje foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Me deixem aqui nos comentários se vocês conheciam essa peça, se vocês já tinham assistido. E acompanhem, porque a próxima peça do projeto será Toda Nudez Será Castigada. Um beijo grande e até mais!